Bem, a última parte é a diferença entre sinais ou grandezas analógicas e digitais. Também digital nos remete logo a 01, né? A gente fala em digital, mas antes de falar de digital, a gente precisa entender a diferença de uma natureza, de uma variável, de uma grandeza contínua, né? Então, sempre que eu falar em analógico, se remeta a essa natureza contínua dos sinais, algo contínuo, e digital ao discreto, certo? São palavras também que a gente usa. Inclusive, a matemática da computação também é chamada de matemática discreta. Vocês vão entender por quê. Então, uma forma muito simples de entender é olhar o relógio. O relógio de ponteiros. Nós temos aqui um relógio de ponteiros em que vocês podem assistir esse vídeo e a gente vai perceber. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessá-lo. Mas se eu não conseguir, não tem problema. Deixa eu ver aqui se ele vai conseguir carregar. Ó, isso aqui nos dá a ideia de vídeo ou de sinal contínuo, certo? Por quê? Porque o ponteiro ele percorre todo o intervalo, por exemplo, entre o 12 e o 1, ele percorre todos os ângulos possíveis, os infinitos ângulos que tem aqui. Aí você diz, professor, não é uma coisa finita? É, mas uma coisa interessante aqui é que não há saltos do ponteiro, né? Então a gente pode imaginar aqui, a gente pode imaginar algo assim. Por que ele não está? O ponteiro ficou maluco. A gente pode imaginar algo assim. Entre este ponto e este ponto, eu percorro toda a faixa de valores que eu tenho aqui. Imagine que aqui é 1 e aqui é 2. Quantos pontos existem entre 1 e 2? Depende. Posso considerar o intervalo de 0,1. Então eu vou ficar com 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Posso considerar 0,5. Então eu vou ter só 1, 1,5, 2. Esse intervalo eu vou continuar a diminuir agora. 0,01, 1,01, 1,02. Então imagine que eu vou diminuindo, certo? Imagine que esse intervalo eu vou chamar de ΔT. Um intervalo entre um ponto e outro. Então eu posso fazer esse intervalo tão pequeno quanto eu queira. Só que sem precisar um limite. Então, em teoria, quando um ponteiro percorre toda essa faixa de modo contínuo, sem dar saltos, né? Quando ele simplesmente gira tudo isso aqui, que seria aquele relógio de pulso ou relógio de parede que não, o ponteiro dos segundos não salta, ele percorre todos os 360 graus de modo contínuo. Então, em teoria, eu posso ter qualquer intervalo aqui, tão pequeno quanto eu queira, certo? Essa ideia de algo tão pequeno quanto eu queira, isso vem do cálculo. Vocês veem em matemática 2, é o conceito de infinitesimal. Que a gente chama de ΔT,
Mas aí quando esse ΔT vai ficando tão pequeno, a gente rebatiza ele no cálculo de dt. Vira um D minúsculo, né? E isso aqui vocês estudam lá em derivada. Seria uma distância entre dois pontos tão pequena quanto eu queira, com uma distância infinitesimalmente pequena. É uma palavra feia, mas é assim. Infinitesimal. Mas é muito pequenininha, certo? Porque infinitesimal, o infinito seria grande, infinitesimal seria uma grandeza bem pequenininha. E essa é a característica de uma função contínua. Isso tem a ver com matemática. Então, se eu pego aqui f de x é x ao quadrado, né? E a gente for fazer esse gráfico, a gente vai ver a função percorrendo, por exemplo, começando daqui até aqui, né? A, B. A gente vai ver essa função percorrendo todo o intervalo entre A e B, assumindo aqui todos os pontos possíveis, certo? Todos os pontos possíveis dentro do intervalo AB, né? Vou chamar de x. Então, x pertence ao intervalo AB, tal que x pertence aos reais, né? Então, se eu colocasse aqui que ele pertencia aos naturais, teria que ir de 1 em 1, né? Aos inteiros, de 1 em 1 e nem pega a parte negativa, só seria essa parte. Se ele pertencesse aos inteiros, aí era de A a B, incluindo os negativos. Já quando eu coloco reais, me dá uma característica de função contínua, que existe para todo ponto, qualquer ponto do intervalo, certo? Se aqui for 1 e aqui for 2, e eu quiser trabalhar com 1.00000001 e ela elevar ao quadrado, pode, certo? Porque está aqui dentro desse intervalo. Então a natureza contínua tem esse aspecto de ser válido, de qualquer valor que eu imaginar dentro de um intervalo, em teoria eu conseguiria representar, em teoria, no mundo contínuo, que tem a ver com o mundo dos sinais analógicos. Eles possuem essa característica de representar a realidade. Por exemplo, uma faixa de temperatura, posso ter 5 graus, mas posso ter 5.0001 grau, né? Então, representar as variáveis da natureza. Só que o computador não pode trabalhar com algo, em teoria, infinito. Infinitamente pequeno, né? No caso aqui, infinitesimal. Eu não posso trabalhar no computador com intervalos infinitamente pequenos. Por quê? Porque a máquina é limitada. Então, deve existir um processo de mapear a realidade. Por exemplo, eu posso ter medidas de sensores, né? Isso é muito usado na área de microcontroladores. Eu posso ter sensores de temperatura, sensores analógicos, pressão, nível de líquidos, né? Sensor de gases, concentração de gases, e aí vai, que teriam essa natureza de ser válido em todo o intervalo, certo? Que eu considerar, eu tenho um ponto associado. Eu teria que reproduzir isto, passar por alguma coisa que me gere um sinal discreto que o computador possa manipular, né? Esse bloco aqui do meio se chama conversor analógico digital, tá? Então, vamos olhar aqui no slide qual seria o oposto disso, tá? Então, imaginem um sinal contínuo associado a uma função contínua, associada a um sinal analógico que não possui saltos em suas medidas. Aqui é um exemplo clássico, né, que é a função seno, certo? A função seno, você tem, começa no zero, né, zero, aí você tem 90 graus, que é π sobre 2. Lembrem que π é 180 graus, né? Vamos revisar a trigonometria aqui. Você tem um valor máximo, depois decresce
Quando chega a 180 graus, cruza o zero de novo. Começa a aumentar no sentido inverso, chega no menos 1, né? 270 graus, então daqui para cá tem 90 graus. Vai e volta para 360 graus. Então aqui eu completei um ciclo deste meu sinal, ou uma volta da roda. Se eu for olhar aqui, né, o ponteiro, se eu fosse descrever o ponteiro dos segundos aqui, neste relógio, matematicamente eu poderia descrevê-lo assim, ó. Pertence ao intervalo 0,60, né, como se fosse 60 segundos. Então aqui PS pertence aos reais, ou seja, PS pode ser qualquer coisa entre 0 e 60. Qualquer coisa tão pequena quanto eu queira. Então, idealmente. Então, essa função seno, também o equivalente dela é a cosseno, representa o círculo trigonométrico, né? O movimento da turbina lá da usina hidrelétrica é circular, 360 graus, representado matematicamente por uma função seno. Por isto que, se eu medir, visualizar a forma de onda da corrente elétrica ou da tensão elétrica que eu tenho na tomada da minha casa com um equipamento chamado osciloscópio, eu vou ver uma onda senoidal. Então eu divido em 4 quadrantes, né? 1, 2, 3, 4, sentido horário. Cada espaço desse aqui, cada arco desse aqui é 90 graus. Né? Tá aqui, ó, 90 graus. Então, eu parto aqui do... No caso aqui, eu coloquei girando no sentido horário, né? Então, eu estaria assumindo que estou indo daqui. Então, na verdade, eu fiz a função cosseno. Né? Para eu fazer a função seno, eu tenho que girar para o outro lado. Certo? A função seno tem que girar para lá e tem que começar no sentido anti-horário e tem que começar no zero. Porque em 0 grau vale 0. Em 90 graus vale 1, que é o máximo. Tá vendo? 90 vale 1. 180 que é do outro lado, 90 mais 90, vale 0. Mais 270 graus, que seria aqui embaixo, vale menos 1. E volta para o zero, 360. Função cosseno é no sentido horário. Certo? Então, a diferença da função seno para cosseno é só o sentido de rotação. Certo? Esse valor analógico pode ser de qualquer grandeza física, temperatura, velocidade, pressão, como a gente já falou. Agora, se a gente assistir esse outro vídeo aqui, a gente vai ver o sinal dando saltos. Já estão abertas as inscrições para o curso Vencendo. Essas propagandas aí chatas, depois vocês assistem e vocês vão ver que o que muda de um vídeo para o outro é que esse ponteiro ele trabalha, que é o mais comum, né? Esse aqui não é tão comum, mas existe. E esse aqui ele dá saltos. O ponteiro dos segundos vai dando saltos de 1 em 1. Então existe uma diferença gigante dessas duas naturezas aqui. Porque agora os meus saltos não pertencem mais aos reais. O intervalo de 0 a 60 é bem definido. É 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu PS pertence ao mesmo intervalo fechado, só que agora ele pertence aos naturais. E olha a diferença aqui, ó. Sinal discreto, naturais. Sinal analógico ou contínuo, reais. Tá? Não vou dizer digital, porque o digital ainda é mais grave, né? É só 0 e 1. Tá? Além de ser natural, é só 0 e 1. Então, essa é a diferença. É uma das formas mais didáticas da gente tentar explicar isso aqui. Então, eu não vou ter mais uma função que é válida para... Existe um valor diferente para cada ponto deste aqui. Não. Agora eu vou ter o conceito de intervalo. Isso
existe, né, esse conceito de digital analógico dos sinais discretos estão presentes no próprio relógio digital, né, onde você tem os segundos, os minutos e as horas, né, no caso aqui, ó, segundo, minuto e hora, e aquele mesmo processo lá de Blaise Pascal, de uma engrenagem está conectada na outra, né? Então, quando isso aqui completa 60 voltas, manda se aqui for o segundo, né? Quando completa 60 voltas, essa engrenagem faz com que essa outra rode uma vez, seria um minuto. Quando essa aqui gira 60, gira essa outra para 1, significa a mesma coisa que acontece no caso do relógio digital. Separados aí, né? Isso aqui é século 17. Separados aí por esses aninhos, mas é a mesma técnica. Os segundos representados digitalmente, né? Chega a 59 quando tem o próximo pulso, né, de clock, que a gente vai falar nisso em breve, vem aqui para os minutos. E assim vai, né, com cada um desses números representados no seu formato digital. Mas o princípio da engrenagem continua funcionando aqui. Então, uma aplicação dessa questão do sinal analógico, do sinal digital, é no áudio. Então, basicamente, qual é a diferença? Aqui seria o sinal analógico, válido em todo o intervalo, vamos supor que seja o intervalo daqui para cá. Certo? Essa aqui é a onda do meu sinal, perfeitamente, um áudio qualquer. Isso aqui é analógico. Só que o que é que eu vou fazer agora? Vou passar para o contexto digital. Então, surge aqui a palavra-chave que é a amostragem. Eu vou tirar do sinal original, eu vou coletar amostras do sinal, certo? Pedaços do sinal que representam ele. Então, quanto mais amostras, já deu para entender que melhor, né? Quanto mais amostras, melhor. Então, esses pontinhos vermelhos aqui são os instantes de amostragem, certo? Que a gente está chamando aqui de T. Então, eu defino um instante T, vamos supor aqui, equivalente ao ΔT lá, que seja como eu fiz aqui, ó, 0,1 segundo. Então, eu estou dizendo que a cada 0,1 segundo, eu vou coletar uma amostra dessa. Então, ó, nesse ponto 0,1 eu coletei esta amostra em azul, ó, tá aqui. Em 0,2 coletei esta, 0,3 coletei esta, 0,4 e assim foi. Então eu não tenho mais agora todo o sinal. Eu tenho um conjunto de pontos representando o sinal. E esse conjunto de pontos eu chamo de conjunto de amostras. Também vem do inglês samples. Certo? Então, um sinal matematicamente falando, o que eu tenho agora é, para cada ponto desse aqui, uma amostra. Isso aqui é uma amostra, isso aqui é uma amostra. Veja que eu já não tenho esse desenho da onda bonitinha. Eu tenho simplesmente, se eu fizer um gráfico, eu tenho um conjunto de pontos. Veja que daqui para cá, nesse intervalo, eu não tenho ponto. Ó, não tenho ponto, só tenho aqui nos instantes de 0,1 e 0,1. Certo? Aí o que é que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de sinal amostrado, certo? O original, faço a coleta de tempos em tempos e agora eu tenho o sinal amostrado, um conjunto de amostras. Matematicamente a gente escreve assim, ó. O sinal analógico é x de t, ou seja, para todo t, né? E o sinal amostrado é x de kt, onde esse t é fixo, que seria o instante de amostragem, ou o tempo de amostragem, e o k pertence aos naturais, que são os instantes, né?
Então, vamos supor aqui que o t vale 0,1. Então, quais são as amostras que eu vou ter? X de 0 vai ser igual a, sei lá, 1,2. X de 0,1, porque aqui é 1 vezes 0,1, k sendo igual a 1. X de 0,2, x de 0,3. Tá percebendo como é que funciona? Então eu tenho agora um conjunto de amostras x de kt e não mais o sinal completo. Existe um outro conceito que eu tanto posso associar o tempo de amostragem em termos de segundos, quanto em termos de frequência, sendo muito mais comum usar a frequência, chamada frequência de amostragem. Né? A frequência é o inverso do tempo, inverso do período, do tempo de amostragem. Então, se eu der um tempo, basta calcular o inverso para determinar a frequência, dada em Hz. Certo? Então, 1 sobre t é 10 Hz. 1 sobre 0,1. O Hertz significa um pulso ou um ciclo por segundo. Então, quando eu olhar aqui 10 Hz, eu já consigo imaginar 10 ciclos por segundo. Certo? É como se fossem 10 amostras por segundo. Se eu levo um ciclo para coletar uma amostra, então eu tenho 10 amostras por segundo. Isso aqui é um exemplo. Se eu tiver agora 1 milissegundo, 0,001, né? 1 dividido por 1000, a frequência salta para 1 kHz. Então, em teoria, eu tenho 1000 amostras por segundo, se em cada ciclo eu coletar uma amostra. Certo? Então, quanto mais amostras, maior a frequência, maior o conjunto de pontos. Consequentemente, maior o tamanho do meu arquivo de áudio digitalizado. Certo? Então, além da frequência de amostragem, o número de bits para representar o sinal digitalizado tem influência na qualidade, porque permite armazenar mais dados. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Qual é o processo que falta agora? Ligar os pontos. Então, eu tenho meus pontos definidos, né? E o sinal que era todo bonitinho, né? Aqui tem uma senoide, ele agora passa a ter esse formato. Ó. Entre esta amostra e esta amostra, o que vai acontecer é essa ligação aqui, ó. Vai formar uma escadinha. Né? Então, qualquer ponto que eu tenho entre esses dois extremos, ele vai entender como sendo o mesmo sinal anterior. Né? Porque eu não tenho acesso ao que tem aqui no intervalo, eu tenho só amostras. Então, ele diz, tudo que está entre uma amostra e outra é igual, então. Certo? É assim que funciona o processo de digitalização. Né? O que é que falta agora? Então, olha a diferença. É fácil ver, né? Onda analógica, onda digital. Tem esse formato quadradinho, certo? Depois desse processo de ligar aqui as amostras. É exatamente assim que acontece. O que é que falta a gente ver aqui? Como é atribuído valores binários a cada degrau desse aqui. Então, cada um desses sinais aqui, desses pontos, a gente chama de degrau. Então, vamos ver intuitivamente que quanto mais degraus eu tiver, melhor será representado o meu sinal analógico, porque eu vou ter mais degraus. Então, quanto mais degraus, menos dentes eu vou ter aqui no meu sinal, né? menos quebras. Se isso aqui é descontínuo, isso aqui é descontínuo. Certo? Tem uma ideia de você vir e de repente, isso aqui se chama descontinuidade. Certo? Não tem como calcular, lá em matemática 2 vocês veem que eu não tenho como calcular uma derivada nesse ponto, que houve uma descontinuidade. Derivada, em teoria, é para sinais contínuos, embora exista toda a teoria
de sistemas não lineares, que vocês não vão estudar aqui, né, de que é possível calcular uma aproximação para uma derivada descontínua. Então, a quantização, que é o que eu vou falar em breve, a quantização é esse processo de definir quantos degraus eu vou ter. Quanto mais degraus eu tiver, quanto mais bits eu utilizar para criar os degraus, menos dentes eu vou ter, menos quebras eu vou ter no sinal. Certo? Então, qual a ideia aqui? Ó? É a quantização. Representar amplitudes de cada amostra por um número binário. Quanto mais bits, mais degraus. Então pode-se representar intervalos menores, consequentemente, com maior qualidade. Uma coisa é eu representar aqui e aqui. Ó. Olha aqui a distância. Outra coisa é eu ter um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Olha como é que vai ser. Ó. O que é que se aproxima mais da minha onda original? Lógico que é esse, né? Certo? Então, esse sinal aqui está bem diferente do original. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Eu tenho aqui um codificador, um quantizador de 3 bits. Só um exemplo, né? Na prática não existe mais isso. É no mínimo 8 bits, 16 bits e aí vai. Certo? Então, imagine no caso do CD, ó, é 16 bits, compact disc. Então veja, eu tenho aqui para cada amostra um degrauzinho, ó. Eu pude aqui fazer essa identificação do zero. Aqui ele associou ao 010. Aqui, que é o 3, certo? Aí aqui eu não tenho nenhuma amostra. Então, quanto mais degraus aqui, eu vou conseguir puxar uma linha dessa e conseguir associar para alguém aqui, ó. Certo? Veja que nesse caso aqui ele vai fazer uma forçação de barra, ou vai jogar para cima ou para baixo, porque eu não tenho nada aqui no meio. Se eu tiver mais degraus, eu consigo representar com maior precisão maior número de amostras. Certo? Por exemplo, esse aqui, ó, tá acima. Então ele vai fazer o quê? Forçar para representar por 1, que eu não tenho mais nada aqui em cima. Esse aqui é um exemplo ruim de quantização, porque só tem 3 bits. Certo? Então, quantização é isso, os quantizadores eles definem a quantidade. Por exemplo, se eu tenho 4 bits, eu tenho 16 degraus, né? 8 bits, tenho 256 degraus, também chamados de níveis. Certo? Então, um quantizador de 8 bits, tenho 256 níveis para representar minhas amostras do sinal discretizado. Na hora que eu passo pelo quantizador, aí sim eu tenho um sinal digital. Certo? Porque o que é um sinal digital? É um sinal cujas amostras são representadas por números binários. É essa a ideia. Eu trouxe exemplos aqui de telefone, rádio AM, ó, 10 kHz, 10.000, né, ciclos por segundo, 8 bits. Então, quantizador de 8 bits. 20 kHz, aumentou a frequência. Então, eu consigo ter mais amostras. Certo? Mais amostras. 40 kHz, aumentei a frequência, 40.000 ciclos por segundo. E cada amostra, 16 bits para representar. Então, olha aí quantas possibilidades. 2 elevado a 16. E aqui alguns formatos de áudio. Arquivos de áudio, né? Esse aqui é praticamente sem compressão. E esses outros aqui são algoritmos de compressão, né? Como o famoso MP3. E é isto, pessoal. Terminamos aí o nosso slide. Tem muitos assuntos
interessantes para a gente discutir no encontro síncrono.